Bom dia, bom dia, Lari. Bom dia, Pri. Vamos começar vamos dar um tempinho pro pessoal entrar. Daqui a pouco já vou chamar a Aline, que vai fazer essa live de hoje comigo, aqui na semana do divórcio com respeito. Mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre alimentos. Um assunto bem importante, né, nos processos de divórcio. Deixa eu mandar aqui o convite para a Aline. Oi, Ana Maria. Vou mandar aqui o convite para a Aline. Deus já foi. Vou esperar ela entrar agora aí com a gente, pra gente. Aí está ela. Bom dia, querida. Olá, Mariana, bom dia. Bom dia, tudo Bom dia a bom? todos que estão nos assistindo também. Bom dia àqueles que ainda vão nos assistir, né? Saudações àqueles que vão nos assistir posteriormente. Deixa eu botar um filtrinho aqui também. Ah, Não tô. procurei Pronto. tranquila. Acho que falhou um pouquinho a. Ah, voltou. Tô meio complicada aqui nos filtros. Vai sem filtro Tá mesmo. ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então, gente, assim, ó, orgulho de fazer parte desse movimento tão importante, tão necessário, né? A gente sabe que o momento, né? A gente sabe que a separação é um momento sempre muito difícil, né? Muito doloroso, mas que nada impede que seja, né? Que haja o diálogo, que haja o respeito, né? Então, é assim, é tão maravilhoso ver quando se consegue um acordo respeitando a história da família, né? Respeitando aquela família que, quando se tem filho, permanece sendo uma família, né? Embora com configurações, né, diferentes, entende? E o assunto de hoje é um tema, né? É um dos temas mais delicados, pensão alimentícia, né? E a gente tem muito aquela questão de sempre quem paga acha que está pagando muito, sempre quem recebe acha que está recebendo pouco, né? Então, assim, é sempre um pontinho muito delicado nesse processo de divórcio. Sim, é isso mesmo, é um ponto delicado. Às vezes é até o ponto nevrálgico, né? Quando a gente começa esse processo de divórcio, a gente vai mapeando onde é que estão as principais dores ali, dificuldades que a gente vai enfrentar na construção desses acordos, né? E alimentos, ele tem essa importância, né? Basilar, porque é o sustento, né? Então, quando a gente fala de alimento, alimentação alimentícia, a gente está falando desses alimentos legais, né? Que são decorrentes da relação de parentesco, né? Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui como é que a gente calcula esse valor de alimentos, né? Como é que funciona isso, né? Então, a gente sempre acaba no escritório escutando, vem o cliente, sabe, doutora, qual o percentual de alimentos? Quantos por cento eu tenho de direito sobre o salário, né? Da genitora, do genitor, né? Porque lembrando aqui, a responsabilidade ela é de ambos os pais, né? Então, ambos os pais têm a responsabilidade de sustento dos filhos. Então, a gente primeiro precisa desconstruir essa questão, né, Aline, do percentual. Não existe um percentual que a lei fixe, né? Muita gente Existe, fica na com aquele verdade, percentual de 30%, né? a gente E a lei escuta não muito isso, fixa né? isso, é. Isso, não tem percentual, gente. Esses alimentos eles são construídos individualmente para cada, né, para cada família, para cada criança, inclusive, para cada filho, inclusive. Aqui a gente vai falar mais dos alimentos agora relacionados aos filhos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho também em relação aos ex-genitores, tal. Mas o ponto aqui é a gente entender que a gente precisa analisar três aspectos, né, para poder construir esse valor dos alimentos. Então a gente vai A analisar lei, primeiro a lei não fala, né, de percentual, isso. né, não tem uma fórmula certa, mas a lei traz esses três aspectos, né, Mariana? Exatamente, é sobre eles que a gente precisa calcular. Eles vão ser o nosso norte, né? Então, o primeiro dos aspectos para a gente analisar é a necessidade do alimentando, a necessidade do filho, né? Então, assim, quais são as necessidades que ele tem, né? E aí a gente vai abordar vários itens, né, em relação ao sustento desse menor, né? Vai entrar a questão, vamos supor, Isso. da educação, né? Para a necessidade, a gente vai levantar, né, os custos atuais desse alimentante, né, como a educação, a saúde, o lazer, o vestuário, entra também ali custos da casa,
né? E aí muita gente Isso, aham. pergunta como é que se faz com relação às despesas da casa. Normalmente se pega ali, se divide pelo número de moradores, né? E a gente Isso, consegue aham. ter mais ou menos um parâmetro de qual é o custo ali, né, da casa desse filho, vamos supor. E aí também questão de bom senso, né, Mariana? Muito bom Sempre, senso né? também. Isso, né? Sempre o bom senso, né? Do que até também é importante a gente sempre verificar, né? A gente, quando a gente vai fazer essa lista das necessidades dos menores, como como era a vida da família, né? Antes do divórcio, né? A gente não pode também haver uma... Tem muitas vezes a gente vai fixar alimentos, aí parece que tem que ter uma mudança, vai haver uma mudança dos valores. Não, a gente vai seguir aquele padrão que aquela família já tinha. Claro que no divórcio sempre vão ter reduções, né? Da capacidade, né, Sempre contributiva, porque tem agora vão uma ter perda duas de padrão, casas, né? né? Não é mais uma Agora casa, são a duas conta dobra, casas. né? Isso, duas casas, Exatamente. duas contas de luz, duas contas de gás, dois condomínios, então assim, dobra, né? Então, às vezes, a capacidade contributiva também vai, que era destinada, né, aos filhos, também dá uma pequena reduzida ali. Então, essas coisas Isso. todas a gente precisa analisar com muito bom senso, como a Aline falou. Então, É. voltando à questão dos. Fala ali. Não, eu ia levantar, né? Também respeitando, é claro que o padrão cai um pouco, mas a gente sempre procura respeitar a condição social, né? Que já se tinha, o padrão daquela família. Eu sempre digo, não cabe a gente dizer quanto o seu filho vai receber, né? Isso aí são elementos que a gente deve verificar, né? Então, assim, a necessidade, a possibilidade de quem vai pagar, né? Sempre respeitando tudo isso. Exatamente. Então, é, e sempre analisando caso a caso, né, gente? Isso é muito É, importante a gente ter isso de uma maneira muito clara, né? Então, depois que a gente levantou quais são o aspecto da necessidade dos filhos, então, assim, qual é o valor que ele necessita, né? Quais os itens que vão compor esse cálculo dos alimentos, a gente também precisa analisar o outro aspecto, que é da possibilidade financeira de quem vai pagar, né? Então, assim, exatamente. então, Quanto, não, quanto não dá esse pra gente fixar genitor, quanto esse genitor pode pagar, né, Mariana? E aí isso, qual a também vem capacidade, a possibilidade, né? e também a proporcionalidade, né? É o trinômio. Então, a proporcionalidade. Qual a capacidade contributiva de cada um dos genitores? Porque muitos Isso. acham que tem que ser dividido de forma igualitária. Metade, né? Eu pago metade, você paga metade. Né? Certo? Se ambos receberem a mesma remuneração, o mesmo valor de remuneração, tiver a remuneração, né, muito semelhante, né, se divide de forma igual, né? Cada um paga metade. Mas de quando, por exemplo, um pai ou uma mãe recebe mais, né? Às vezes, vamos supor, um caso prático, trazendo um valor assim arredondado para a gente conseguir fazer com mais facilidade, né? Trazer um exemplo. Uma mãe que recebe 4.500, um pai que Uhum. recebe 9.000 reais. Então, esse pai, ele recebe o dobro que essa mãe. Né? Então, qual é a capacidade contributiva desse genitor? Né? Ele consegue contribuir em valor equivalente ao dobro que essa mãe vai conseguir. Né? Então, por exemplo, se o filho necessita ali, né, diante das necessidades, se é por um valor de 3.000 reais, vamos supor. Então, o pai ele vai contribuir com 2.000 e a mãe com 1.000 reais. Tá? Então, Isso. assim, então desconfigurar essa questão de que cada um paga metade. Tem que se ver ali a capacidade contributiva de cada um dos genitores, né? Exatamente. Uhum. Análise bem pontual da situação financeira de cada um. E a gente faz o levantamento nos escritórios de qual é o valor da renda de cada um dos genitores, né? Para a gente poder encontrar essa proporcionalidade, né? Lembrando aqui que a obrigação alimentar, ela pertence aos dois genitores, ao pai e à mãe. Essa obrigação é dividida entre eles, né? Proporcionalmente ao valor das suas remunerações, das suas capacidades contributivas, né? Então, esses Exatamente. seriam, gente, os três aspectos que a gente precisa analisar para poder fixar os alimentos. Então, analisar a necessidade do alimentando, né? Analisar a possibilidade, né, do alimentante, de quem vai pagar os alimentos, e também a proporcionalidade entre os dois genitores. Né? Então, com base nesses três aspectos, é que a gente vai construir o valor de alimentos. Né? Exato. Ah, E dito isso, né, Mariana, a gente combinou aqui de trazer alguns pontos importantes dentro desse assunto de pensão alimentícia, né? E um deles é a forma de pagamento, né? Então, assim, a forma de exatamente. pagamento.
que pode ser feita em espécie, né? Quando o genitor ou a genitora, enfim, paga em dinheiro, quando o valor é depositado na conta do beneficiário, né? Ou in natura. Quer falar um pouquinho? Não, pode falar, pode falar. Tá. Vamos fazer esse ping-pong aqui. Não, ou alimento in natura, né? O que é um alimento in natura? Quando você vai pagar, por exemplo, diretamente o colégio, você vai pagar diretamente o plano de saúde, você vai e paga o boleto, né? Você paga diretamente ao fornecedor do serviço, certo? Ou também quando há a entrega de algum bem de consumo diretamente, né? Sobre o vestuário, por exemplo, eu vou comprar e vou entregar esse vestuário, né? Então, assim, e sobre essa questão de alimentos in natura, é interessante porque aí o pai ou a mãe, ele se sente participando mais diretamente, né, da educação, da criação do filho. Porque eu vejo, às vezes, um certo desconforto de clientes que muitas vezes, né, quando um só deposita para o outro fornecer, para o outro entregar, né? Então, às vezes, se indagam, como assim, doutora? Eu só pago para o outro fornecer, eu não posso pagar diretamente, eu não posso ir com meu filho também ao shopping e comprar a roupa que ele necessita, né? Então, essa parte do alimento in natura é bastante interessante por isso. E tem outros aspectos também, né? A gente sabe que quem recebe alimentos paga o imposto de renda, né? Claro que se Isso, tem ali, né, vai ver o teto, né, se é mais de R$ 1.900, acho que é essa faixa, então vai se pagar ali o imposto de renda. Os alimentos in natura não vão ser tributados. Então é mais uma vantagem, né? Mais uma vantagem dessa questão dos alimentos in natura. E uma questão que eu vejo também, assim, às vezes, uma resistência do alimento in natura, daquele que vai receber, às vezes pergunta, tá, mas como é que eu vou cobrar se esse alimento não for pago, se isso não for pago? Né? Então, o que eu sempre procuro colocar, né? Insere isso no acordo, né? Por exemplo, o valor da cantina, ficou combinado o valor da cantina, tá? O valor da cantina, qual vai ser? Se ele não pagar, qual vai ser o valor? Se ela não pagar, qual vai ser o valor que eu vou cobrar? Né? Vamos botar isso no acordo, o valor da cantina vai ser tanto, ou até tanto, né? E ali, claro, quando é pago diretamente ao fornecedor, por exemplo, a escola, fica fácil saber qual é o valor da escola, qual é o valor do plano de saúde, enfim. Então, assim, tem sempre essa vantagem. Lembrando também que essa questão de alimentos em espécie, in natura, também tem a forma mista, né, Mariana? Você pode pagar Sim, uma sim. parte em espécie, outra parte in natura. E isso, normalmente, é construído dentro de um acordo. Então, vale lembrar, mais uma vez, assim, o quanto é bacana, né? O quanto vale a pena fazer um acordo, tentar um diálogo, né? Porque, normalmente, essa questão de espécie, in natura, é tudo uma construção dentro de um acordo, né? Isso aí não é coisa que o juiz normalmente faz, certo? Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar ali dos alimentos, né? A forma de pagamento deles. Não, é isso mesmo. É muito importante lembrar que tem essas formas de pagamento, né? E que são possíveis e são possíveis, inclusive elas são execuíveis, né? No caso, quando não são pagas, quando a gente deixa fixado no acordo, por exemplo, que a obrigação do genitor é pagar a escola, né? E o plano de saúde, se ele não realmente, se ele não cumprir com essa obrigação, também cabe, né? O pedido de execução desses alimentos nessa forma, né? Então, assim, também não há um risco, né? Tem muita gente que pensa, mas é melhor, eu prefiro receber esse valor, é mais seguro, porque vai que ele não pague as contas, como é que vai fazer? Não, os meios de tornar isso obrigatório, de cobrar isso em juízo, é a mesma forma, né? Então, assim, e isso facilita muito. Eu vi que o Caco perguntou aqui a questão tributária, né? Pagamento in natura também é melhor tributariamente, certo? Certo, é bem isso, porque Vai ser acaba até que tema da live mais vai tarde, ser né? tema da live de hoje às 22 horas, né? Com o advogado tributarista André Leal Ferreira. E então isso também acaba reduzindo, né, a tributação que o alimentando, né, tem que pagar, né? Isso a gente vai falar especificamente hoje à noite, mas realmente o alimento in natura ele desonera nesse aspecto, né? Porque ele acaba não Exatamente. fazendo base, não compõe a base de cálculo da incidência do imposto de renda que a gente paga lá mensalmente via Carnê-Leão, né? Então é muito Isso. bacana poder colocar essas obrigações in natura para um dos genitores pagarem, né?
E isso acaba facilitando muito. E é como a Aline falou, isso traz participação, né, na parentalidade. E isso é um assunto que a gente tem falado muito nas lives aqui, né? Da importância dessa comunicação saudável entre os pais, da participação ativa do pai e da mãe, né, no dia a dia das crianças. E realmente, quando um dos genitores ele fica com aquela obrigação alimentar de entregar X mil reais por mês, né, na conta lá da genitora ou do próprio alimentando, e acaba não vivendo, né, esse dia a dia do custeio, né, dos pagamentos das despesas ali no dia a dia, né, das necessidades diárias, ele acaba ficando um pouco distante das necessidades, né, da percepção financeira das necessidades, né, e isso acaba prejudicando também essa rotina de convivência, né, e esses vínculos. Então, Também, esses pagamentos in natura ajudam muito nessa percepção também, né? também tem um ponto que eu gosto de levantar sobre essa questão de pagamento, né, de forma de pagamento. É sempre bom, é sempre conveniente também ter uma parte do valor em dinheiro, né? Porque às vezes alguns querem pagar tudo em natura, né? E aí eu gosto de trazer muito o que o querido professor Rodrigo da Cunha Pereira sempre levanta. Ele fala que, né, de outra forma, o ex-marido ou ex-mulher, enfim, o ex-marido estaria se controlando a geladeira, né, da ex-mulher, né? Então, assim, é delicado, é sempre bom ter algo também, né? É bom, é conveniente ter uma parte em dinheiro, né? Isso, a E gente aí eu acho que a acaba. gente pode entrar por num outro ponto aqui, né? Que é sobre a incidência, né? Quando se tem esse percentual, a dúvida também sobre que valor, sobre o valor bruto, é sobre o valor líquido da remuneração, né, Sim. Adriana? Quando a gente fixa o percentual, você tá falando? Isso, Aham. Então, assim, né? quando a Então, gente vai fixar, né, o desconto no contra-cheque, né, no salário direto, então o empregador já desconta lá do contra-cheque, né, do genitor e já faz a transferência para o alimentando, né? E tem muitas dúvidas, as pessoas perguntam muito, tá, mas esse é percentual sobre que o a gente bruto, é sobre encontrou. o líquido, né? Isso, esse percentual que a gente encontrou, né, através daqueles três aspectos que a gente já falou ali no começo, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, quando a gente encontrou então esse valor e transformou ele num percentual, esse percentual ele vai incidir sobre o total da remuneração, né, valor líquido ou valor bruto. Então a gente já sabe que a gente aplica sobre o valor o bruto Líquido, desconto, né? é o bruto menos descontos obrigatórios, né? O quê? É sobre o valor líquido. O que que é o valor líquido, né? É o bruto menos os Menos descontos descontos obrigatórios, obrigatórios. que Isso. normalmente são impostos de renda e INSS. É claro que pode haver outros descontos, né? A gente sabe que existe, mas normalmente são esses dois. Então, Isso. é o bruto menos os descontos Menos. obrigatórios, Isso. certo? E aí também tem uma outra questão, se incide ou não, né, Mari? 13º, férias, Férias. isso a gente já tem pacífico na jurisprudência de que sim, de que incide férias de 13º, né? Por entender que são valores recebidos em períodos certos ali pelo alimentante, que compõem o vencimento dele, que por isso deve integrar a base de cálculo. Né? Então, assim, também é uma dúvida. É claro que isso, né, não vai incidir se for feito um acordo. Né? Então, mais uma vez, a gente bate na tecla do acordo, né? Um acordo bem feito também. Isso nada impede que os cônjuges possam conversar e verificar. Né? Isso vai incidir sobre 13º, férias, né? Vai ser cabível aqui? Não. Entende? Então, é mais uma vez assim a vantagem de um acordo, né? Dentro dessas É, todas essas possibilidades que se podem ser criadas. sim, que fique de maneira positiva, que gere, né, uma parceria constante, né, dos genitores, que eu acho que esse que é o nosso grande objetivo quando a gente fala, né, num divórcio consensual, né, nesse sentido de construção daquilo que melhor atende, né, essa estrutura desses pais, né, dessa família que está se reconstruindo numa nova formatação, né. Eu vi que tem um comentário Exatamente. aqui da Flávia: o grande desafio é acomodar o emocional dentro dos alimentos. Para quem paga um valor maior, fica a sensação de estar dando dinheiro ao outro. É aquilo Tem que eu falei essa lá no questão do dinheiro, início, né? pois a Aline falou no começo. É uma É, questão quem paga, complexa, né? quem paga sempre acha que está pagando muito, quem recebe sempre tem a sensação que está recebendo pouco, né? É complicado mesmo. E aí E tem também essa, ter o cuidado.
ter o cuidado de não colocar as dores, né? Direcionar algumas dores, às vezes é um alimento, né? É um ressarcimento emocional, vamos dizer, né? Isso, né? Por isso que a gente trabalha tanto a questão, quando a gente começa o processo de divórcio, a gente começa a identificar as grandes dores que estão ali movimentando e como é importante a gente trabalhar, né, junto com os psicólogos que vêm fazendo parceria com a gente, essas questões emocionais dos clientes, né? Para que a gente possa fazer acordos mais puros, né, mais racionais, né? E que realmente vão ser funcionais, né, nessa etapa do pós-divórcio, né? Exatamente. É, Tem é uma uma coisa... outra Tem uma Pode outra falar. questão que é interessante colocar, né, que também é de dúvida, Mariana. No caso de desemprego, né, quando o genitor está desempregado, ou a genitora, enfim, é importante deixar claro que o desemprego ele não desonera ali, não vai desonerar o Desobriga. alimentante, Uhum. né, não vai desobrigar o alimentante de honrar com esse seu dever, né? Sobretudo quando se tem uma capacidade laborativa, né? Assim, não tem nada, nenhum aspecto de saúde que impeça esse genitor de trabalhar, certo? Então, assim, então, por mais que esteja desempregado, sempre é fixado um valor, né? É atribuído ali um valor, mesmo em patamar, um patamar ínfimo, né? A gente vê muito, normalmente, no caso de desemprego, ser garantido ao menos 30% do salário mínimo, e aí se usa muito salário mínimo, entende? Como um indexador ali, 30% sobre o salário mínimo. Então tem tudo isso. E aí também não, mas também não é naquela de pensar, né? Sempre a pensão vai ser 30%. Não é aquilo que a gente já falou no início, né? Vai É sempre aquele uma 30%. referência, aham, Isso, só né? para esses casos Aí, ali onde a gente está, né, não se tem renda, tá, enfim. Mas isso para a gente sempre deixar muito claro essa responsabilidade dos dois genitores, né? Isso é uma questão que a gente precisa sempre pontuar muito, assim. A gente vê também que existe aquele genitor que se sente que ele parece que a função dele é só pagar, né? A gente escuta isso muito, parece minha função é só pagar, eu não tenho, eu acabo tendo menos contato com meu filho, não consigo, né, gerenciar a vida o dia a dia dele, eu quero ficar mais com eles, tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, né? Porque o nosso grande foco é trazer um movimento, né, de mais respeito para toda essa família. Esse é o, quando a gente fala em divórcio com respeito, a gente está falando sobre isso também, né? A gente entender uma essas parentalidade mais dores. viva, né? Uma É, exato, mais parentalidade ativa, né? saudável, mais Com ativa, exatamente. isso, com a divisão proporcional de todas as responsabilidades, né? Então, hoje, como a gente tem a regra geral da guarda compartilhada, né? Essa questão, a guarda compartilhada é isso, os dois genitores estarem constantemente, né, ativamente, na responsabilidade de todos os assuntos que dizem respeito aos filhos, né? Então, assim, não dá Exatamente. para colocar um genitor paga e o outro genitor toma todas as decisões. Não, essas decisões são todas, né, compartilhadas Todas entre eles. compartilhadas, E é exatamente. e é um movimento que a gente precisa intensificar nos escritórios, é preciso ser falado mais sobre isso, é preciso ser trazer essa reflexão para as famílias que chegam, né, até a gente, desse comportamento, né? O quanto a gente pode fazer melhor, né? Tem um Exatamente. comentário do Caco aqui também, ó. Muito interessante esse aspecto de ter contato com os custos dos filhos. Muitos não têm esse contato na constância do casamento. É isso mesmo, né? Caco, tem muito. Durante o casamento, tem muitos genitores que acabam, né, ficando muito por fora, né? Dessas despesas dos filhos, as necessidades deles, né? Delegam só a um dos genitor, ao outro genitor, né? E aí, quando vem o divórcio, é como se essa regra fosse permanecer. Mas essa regra também vai precisar ser alterada, né? Ela já podia ter sido melhorada durante o casamento, mas enfim, o divórcio foi inevitável, partiu-se para o divórcio. Só que aquelas regras do casamento também em relação à participação ativa ali do custeio, de ir lá, de comprar, de pagar, de estar atento às necessidades dos pais e seus filhos, entre as mães e seus filhos. Para que isso tenha uma saúde, né, nesse relacionamento, esse vínculo esteja mais próximo, mais fortalecido, né? Vamos ver o que É. mais que tem de E aí, pergunta Mariana, aqui, senão a gente vai seguir o assunto. Fale. tá, veja a pergunta também aí. Eu ia falar sobre a questão dos avós, né? Que os avós também são co-obrigados ali.
mas é uma obrigação ali subsidiária, né? Não é tão simples. Somente se. Então, é uma questão também importante levantar aqui sobre a pensão alimentícia, né? Se o pai, né? Se o pai ou a mãe, se aquele devedor principal não conseguir pagar, é que poderão ser, né, cobrados ali dos Chamados, né, a essa avós. responsabilidade. Uhum. Isso, exatamente. Esse auxílio, Lembrando, né? lembrando também que essa obrigação subsidiária dos avós pode ser diluída entre os avós paternos e os avós maternos. Então, Uhum. assim, né, vamos supor, o pai não está em condição, não consegue cumprir, né, os alimentos ali, ou a mãe, enfim, vai chamar os avós paternos. Nada impede que esses avós paternos chamem também os avós maternos para compor ali, certo? Então, assim, vai ser um litisconsórcio facultativo, não é um litisconsórcio obrigatório, tá? Mas ali é o dever de solidariedade, né? Ali Isso. de ambos os avós. É uma É. divisão proporcional de novo, a gente está falando aqui, Exatamente, né? Então passa exatamente. para uma E nova faixa do clã, né, dos ascendentes, mas entre eles também isso, deve haver essa proporcionalidade, né? exatamente. E verificar também, né? Eles vão o quê? Eles vão pagar na sua integralidade, eles vão substituir esse pagamento, eles vão complementar, né? Então tem tudo isso. A gente fala, em família, cada caso é um caso, né, Mariana? Sim, aham, exatamente. Então, E deixa eu aí ver o que mais vocês têm. outra questão também importante sobre alimentos é que aquele filho que ainda vai nascer, né, ele também pode receber alimentos, é o que a gente chama de alimentos Ah, alimentos gravídicos. gravídicos, sim, com Isso, certeza. exatamente. Isso também é Né? um Então, aspecto bem importante para a gente falar. Aham. e aí vai o quê? Né? Vai cobrir exames médicos, a alimentação, né? A alimentação da Da grávida ali, às mãe, vezes tem uma aham, da mãe. alimentação especial, né? Exames, enfim, o parto, o próprio enxoval, O próprio né? E claro, enxoval, sempre exatamente. Aham. e claro, né? Também ali com a contribuição da mãe, né? Da grávida, claro, e respeitando aquele trinômio sempre, né? De possibilidade e necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade, ser respeitada também a capacidade, né? De contribuição de cada um dos genitores. Então, também é um ponto importante esse aspecto, né? Às vezes Sim, tem são gente alimentos que também devidos, né? Também são devidos, né? exatamente, Os muita alimentos gente não gravídos são sabe, devidos né? e Às extremamente vezes. importantes, né? Para já garantir todas essas questões da saúde do bebê enquanto está sendo gerado, né? O Cato fez outra Exatamente. pergunta aqui, Aline. E quando ou os dois genitores, no caso, têm renda variável, né? Como é que a gente fixa esses alimentos? Né? Então, aqui, a gente pode construir, dentro da a hora que a gente encontra, né, a necessidade, possibilidade, a gente pode construir um valor base, né, até fixado em salários mínimos, né, para que seja aplicado, seja garantido o principal da necessidade, né, as questões que são basilares, né, e, enfim, e assim a gente vai fixando de uma maneira, uma obrigação, né, a princípio ela é fixa, né, Eu entendo e que aí a ela, gente entra naquela questão de proporcionalidade, né? isso, mas ela também, essas obrigações, elas podem ir sofrendo uma modificação, porque os alimentos, eles são passíveis de revisão, né, a qualquer Sim, momento, sim, é o né, então outro eles ponto que a podem, gente vai isso, entrar, exatamente, né? Que é, os alimentos eles podem ser revisados a qualquer momento, tanto por quem paga quanto por aquele que recebe, né? Então, é, a revisão pode ser para majorar ou para minorar, né? Aquele filho que vê que a sua necessidade está aumentada, né? Ele está tendo custos maiores e aquele pai ou aquela mãe tem a possibilidade do pagamento, né? Então cabe ali uma revisão para majorar esses alimentos, né? Que ele está necessitando. De outro lado também, né? A questão quando for para revisão ali para diminuir o valor, se teve uma redução da capacidade financeira ali, né? Do genitor, da genitora, cabe essa revisão para minorar, né? E lembrando também que não há um prazo, né, Mariana? Assim, às vezes, uhum, então, até quando eu preciso pagar alimentos ao meu filho, né? Até quando ele necessitar, né? Então, não existe um prazo. É claro que quando a gente fala de filhos menores, normalmente se paga até os 18 anos, podendo se estender até os 24, se tiver
fazendo ali, né, uma faculdade, um nível superior, mas que também pode se estender, né? Assim, de 24 pode se estender se sempre assim verificando, né? Havendo a necessidade, a possibilidade, se estende, né? Se ainda não está sendo possível se manter sozinho, não tem né, não consegue ter uma independência financeira, caberá aos genitores, né, fornecer os Os pagamentos, alimentos. aham. É, mas lembrando assim que Exatamente. isso também vai falar, né? Isso também vai acabar falando um pouco da dinâmica familiar, né? E da parentalidade, né? Então, assim, a gente precisa também lembrar que faz parte também do papel dos pais esse estímulo à maturidade e à independência dos filhos, né? Então, a gente precisa. E Claro. nesse ponto que eu falo, o quanto é importante a gente ter uma relação parental saudável para que os pais estejam juntos nesse momento, né, potencializando essa realidade para os filhos de que, olha, né, vocês vão crescer, vamos trabalhar, você tem que gerar renda, se tornarem independentes, né, porque os pais não vão ficar eternamente, né, no sustento. Existe uma hora que entra na fase adulta, é importante que o filho esteja sendo preparado para isso, né. E como é importante nesse momento, como a gente vê a diferença, né, do ingresso dos jovens no mercado de trabalho, quando também há uma relação parental saudável, né? Onde os pais estão os dois, eles foram educando etapa a etapa, e também, né, nesse aspecto econômico, né? Então, isso também fala muito é importante ver que vai refletir na desnecessidade dos alimentos, né? Durante uma vida adulta durante um período mais extenso, quando há essa parentalidade saudável também conjunta ali na educação dos filhos, né? Com O certeza, Capo me vai depender perguntou aqui quando são profissionais liberais, por exemplo, ele colocou quando tem rendas diferentes, então tem rendas variáveis, são profissionais liberais, como é que a gente faz para fixar, né? Então, né, assim, às vezes quando tem profissional autônomo, profissional liberal, né, a gente tem alguns elementos que a gente vai juntar ali, né? Quanto recebe mensalmente, qual é a média a ali de ganho, média, isso, a né? média mensal, né? Isso, É, né? A média de ganho ali, né? Trabalha com o quê? Então a gente faz todo esse levantamento, né? Então a gente tem elementos ali. Às vezes a gente, né, quando não sabe quanto ganha, então vamos verificar, levantar imposto de renda, vamos levantar extratos bancários, né? Trazer essa média. E às vezes também quando é um profissional autônomo, também eu vejo muito aplicando às vezes um percentual sobre o salário mínimo, né? Ou então em salários mínimos, tem enfim, isso salários tudo vai mínimos, é. depender, né? Vai Isso, depender da realidade ali, né? é um valor mínimo, né? Acho que a gente encontra um valor mínimo, Caco, de obrigação mensal, mas já deixar acordado que a responsabilidade ela vai sempre, né, aumentar de acordo com a possibilidade, né? Então, assim, quando a gente está falando de pais que têm uma relação saudável, positiva também nesse custeio, né, das despesas das crianças, dos filhos, isso também pode ser assim dinâmico. E o bacana é que seja dinâmico, né? Então, assim, vamos supor, é um corretor de imóveis, né? Tem períodos que consegue fazer vendas, períodos que não consegue fazer vendas. Então, assim, nos períodos que ele faz vendas, ele tem que criar uma reserva para aquele pagamento, né? Do máximo, do valor mínimo que já foi garantido durante aquele período. E lembrando e fazendo acertos, né? Na hora que ele tiver mais uma venda, ele entra com o valor. Aí a esposa, vamos supor, a ex-esposa tenha um emprego fixo, então ela tem um salário fixo, ela consiga garantir mais, né? Um valor mais do dia a dia. Então, é preciso uma parceria nisso, né? É, Tem situações que combinados são sempre muito diferentes, né? os combinados sempre são bem-vindos, né, Mariana? Um É, acordo sempre é bem-vindo, esse isso, e a diálogo, parceria né? constante. Essa parceria constante que tem alguns casos que vai ser inevitável, né? Por conta, como esse que o Caco trouxe aqui, né? Profissionais liberais, salários super, né, oscilantes, vai ter que ter. A Jennifer falou uma coisa aqui interessante. Às vezes já há que se atentar para a educação financeira dos pais. Muitas vezes ganham bem, mas têm suas rendas comprometidas com dívidas. Sim, Jennifer, Uhum. imagina. Só que a gente tem que olhar que essas dívidas são feitas. Não são obrigações assim, né? São dívidas feitas de forma livre. Então, assim, né? Até onde? E vai ser analisar também, porque são dívidas que foram contraídas espontaneamente, né? Assim, eu não tenho uma condição muito boa, mas eu vou trocar o meu carro, eu vou viajar, eu vou. E aí, né? E aí depois eu falo que eu estou em dívida e não posso pagar os alimentos do meu filho.
né? Assim, eu tenho uma condição muito boa e faço milhões de viagens, compro N carros, né? Faço financiamentos e daqui a pouco me vejo endividada e aí dizer que eu não Não posso, posso pagar né? os alimentos. Não E posso pagar, né? por Então isso que é foram tão... dívidas contraídas livremente, Sim, né? Então isso tudo tem que ser observado. Isso aí não vai ser condão, subterfúgio, vamos dizer, né? Para se deixar de pagar ali os alimentos necessários. alimentos. E nesse ponto, Aline, que a gente verifica como é importante no processo de divórcio a gente também ter, né, essa necessidade, quando a gente vê essa característica desse movimento entre da família, um planejamento, né, um planejamento financeiro, né, um profissional para ajudar no planejamento das finanças, né, nessa organização financeira. Até a nossa próxima live, hoje às 13 horas, é com a planejadora financeira Bebel Montenegro e com a advogada colaborativa Lívia Caetano. Então, já fica o convite para vocês sobre esse tema, que é os desafios dos aspectos financeiros, né, do divórcio. E elas provavelmente vão falar também desse assunto. Então, como é importante a gente também trabalhar no processo de divórcio, essa educação do planejamento financeiro, das responsabilidades, né? E como vai haver uma alteração grande, né, da organização das despesas, né, no divórcio, é importante que as pessoas estejam com mais conhecimento, né, com mais ferramentas para que essas situações de dívidas não aconteçam, para que elas consigam gerenciar melhor os seus valores, né? Trazendo saúde financeira também para essa família no pós-divórcio, né? Então, essa é uma etapa também que a gente considera super importante e são profissionais que fazem muita diferença, né? Em casos onde a gente verifica essa situação, né? De dívidas, de não falta de controle financeiro, né? Não tenho hábito de fazer planilhas, não tenho hábito de saber onde gasta, com que gasta, então vai se tornar mais necessário. Se não era organizado, tem que se organizar, né? Isso aí Exatamente, o vai ser divórcio muito vai vir também para importante. isso. O divórcio também vai vir para isso, para essa Exatamente, né? educação Construir financeira, novas né? habilidades, né? A Flávia até Exato, botou aqui a exato. Flávia Rosa. Sem dúvida, Flávia, né? Vai se É, construir ali e novas habilidades do casal, né? Se não tinha uma organização, né? É importante se começar a ter isso planilhado, essa organização vai ser super bem-vinda, sem dúvida, e muito necessária. Ô, Mari, eu acho que também tinha perguntas no post, né? tem. A gente tem duas perguntas no post. Só ver uma pergunta que eu acho que a Lari fez aqui. E quando o grande conflito repousa sobre os valores extras? Sobre os valores extras. No caso, assim, aqueles valores que acontecem de vez em quando, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que é isso, Lara, que tu quis perguntar. Não sei se é isso, né? Mas, enfim, sei lá, surgiu uma programação da escola, uma viagem da escola, e aí, né, esse valor não estava incluído na planilha de alimentos, então né, esse valor não está sendo pago pelo genitor que está ali alimentando. Como é que a gente faz? Bom, nos acordos a gente costuma deixar que as despesas extras elas vão ser partilhadas no momento em que elas aparecerem de maneira proporcional à capacidade contributiva dos genitores. Então a gente já coloca uma cláusula nesse sentido para que já fica combinado que, olha, o que aparecer de extra e que seja necessário, né? E que os pais também, né, tenham a possibilidade daí desse extra, porque é como quando a gente está, né? Quando a família tá, o casal tá casado, o casal, eles vão decidir juntos se o filho vai poder ir naquele passeio ou não. Se tem essa capacidade financeira para essa despesa ou não. E na época, na fase do divórcio também, né? Então, assim, os dois genitores também precisam sentar e conversar. Olha, a gente vai conseguir, né? A gente consegue pagar esse valor dessa despesa extra e pode ser que um deles não possa. Então, assim, essas despesas precisam ser conversadas, né? E a E mais princípio uma elas vez, ficam... Uhum. mais uma vez a questão do diálogo, né, do bom senso, Exato, né, e de exato. se construir um acordo bem feito, Né? né? Ali a gente consegue imaginar, é claro que a gente não consegue prever, né, Mariana, tudo que vai acontecer, né? Todas as despesas que vão surgir, né? Então a gente tem que amarrar isso num acordo, a gente tem que colocar, definir bem, né? E quando isso surgir, como é que será feito, né? Então vão se contribuir ali dentro da necessidade realmente, né, que houve, né, houve aquela necessidade, né, aquilo foi conversado dentro da possibilidade, né, e a proporção que cada um, né, de acordo com a proporção dos seus recursos, sem dúvida. Isso, com muita Né? responsabilidade, né, gente? E aí é que a gente pode falar aqui também de novo em relação ao respeito, né? O respeito também tá nessa relação, né, do sustento, né? Então, assim,
respeitar também que, às vezes, alguma despesa extra pode ser possível para um genitor e pode ser difícil demais para o outro genitor, né? Então, assim, essa parceria, esse respeito, né? E, claro, respeito também aqui em relação ao que foi acordado, né? Durante no processo. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. No post tinha, né? Eu lembro que tinham duas perguntas. Tem uma que é quais eventos podem ser usados para chamar a revisão. Então, a gente já falou nessas mudanças da realidade financeira, muito geralmente, né? Então, assim, Qualquer até às mudança vezes... na realidade, na realidade fática ali, né? na questão fática, né? Então, às vezes houve uma mudança de emprego, ou né, acabou perdendo o emprego, teve que se recolocar num outro emprego que o valor é muito menor, então é preciso fazer uma revisão, né? Ou, por exemplo, constituiu quando... nova família, né? Se teve com um prole, filho, então né? Claro que casou de isso novo, por si vieram só não gêmeos, né? isso é Então, verdade. assim, às vezes se tem uma remuneração que abarca todas essas crianças. Sim, Às vezes sim, não, às vezes não, por si né? só o nascimento de outro filho não vai servir como parâmetro, Não é mas se você isso. demonstrar, né, que realmente né, não está sendo proporcional, não está conseguindo suprir aquela necessidade, né, da mesma forma que estava vendo, né, que o padrão mudou, aí sim, né? Mas também há casos que tem esse outro filho, mas que E tem não vai mudar o condição, padrão, e não, tem isso. condições, né? É, Então não tem por que ali fazer essa revisão, né? Não há isso. necessidade. Lembrando É sempre que havendo os eventos. necessidade, né? Uhum. Exatamente, né? E a gente vai de novo ali dentro daquele trinômio, né? Necessidade, a possibilidade e proporcionalidade. Tem Exatamente. mais perguntas aí, Mari? Ah, o pequeno empreendedor, o eu não entendi o que é isso aqui. Você entendeu, Aline, isso aqui? O pequeno Eu empreendedor não tô vendo. é do André Borbach, advogados. Acho que é isso. Depois tem um da Jennifer aqui, mas é um comentário. Às vezes há que se atentar para a educação financeira dos pais, né? Muitas vezes ganham bem. Esse Esse eu eu já tinha falado. comentei. Aham. Uhum. A Flávia também já falamos. Deixa eu descer aqui. Mudança da necessidade, já falamos. Aí tem um da Bebel aqui. E quando o grau de comprometimento com a qualidade do que é pago para os filhos, escola, etc., quando já não existe antes a capacidade, mas as educações são diferentes. Um pensa que para os filhos tudo e o outro só o necessário. Ah, tá. É quando eles não acordaram, quando essas despesas não estão, eles não têm um alinhamento. Acho que é isso, né, Bebel, que está colocando aqui, né? Então, assim, um acha que tem que ser só o básico, né? O outro já acha que quer dar algo mais, né? Que a escola mais barata, o outro prefere dar a melhor escola. Então, isso também precisa ser conversado e dialogado, né? Entre os genitores. Pesado, né? É como Aí se é o essa parte diálogo, o bom parental, gente, não há senso, né? divórcio, né? Não há divórcio na parte parental, né? Então, essa parte parental precisa sim continuar sendo resolvida entre os dois genitores, né? Precisa sentar e resolver e sempre focado no que é melhor para os filhos, né? O que vai dar melhores condições para os filhos, dentro das possibilidades desses genitores, né? Mas o foco sempre é o melhor para os menores, né? E isso é uma coisa que precisa ser sempre muito É, trabalhada, né? exato, né? E mostrado, a gente como pai, como mãe, a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos, né? Então, se a gente tem condições de oferecer o melhor, por que não? Né? Por que se privar? Né? Assim, então, é claro que às vezes sempre exige, né, essa escola, outra escola, né? Mas, né? E respeitar também, né? Qual é o padrão ali que sempre foi feito, né, Mariana? Então, assim, Exato. Aham. E se é é, possível, né? Como a gente tem falado, se a possibilidade financeira, né, continua, ainda segue, né? Por que fazer alterações, né? E aí a gente e já se sabe que aquelas rivalidades lá da conjugalidade, né? Se elas não forem resolvidas, elas vão aparecer aqui até na hora do pagamento dos alimentos, uma resistência, né? De pagar os alimentos, enfim, né? E começa o conflito, ele é transportado, né? Para a área da parentalidade, do pagamento dos alimentos. Por isso a importância, né? Dos advogados trabalharem também essa etapa junto com os psicólogos no processo de divórcio para ir liberando essas questões, né? Para a gente poder resolver essas questões das dores, das rivalidades, né, das raivas, para que isso não siga permanente no pós-divórcio, né?
Porque como a gente falou ontem também, eu estava falando com a Tata na outra live, tem muitas pessoas que se divorciam, mas elas seguem casadas com o conflito. Então o conflito segue, né? Em todos os outros aspectos que a parentalidade Parece que é uma vai maneira, existir, né? parece que é uma maneira da pessoa não se separar, né? Continua Não ali, conseguiu. né? Exatamente. Às vezes a gente não, às vezes a É, gente não consegue fazer rodar, né? Aquela chave para se liberar daquele conflito. Não se aceita. Ainda é algo que não foi digerido. E é preciso trabalhar essa digestão, né, dos conflitos para que essa família tenha um fluir, né, saudável e positivo na parentalidade no pós-divórcio, né? Então, porque senão a gente vai ver situações como a Lari estava falando aqui, né? Essa divergência, né? De opiniões, né? Na hora de custear as despesas dos filhos, né? Um quer pagar o mais barato, o outro prefere o mais... Então, acaba virando meio que reflexo, né? Do conflito dos pais, né? Como casal, né? e aí a gente Esse sabe casal, que né? e aí a gente sabe, né, Mariana, que às vezes o diálogo fica um pouco difícil, né? Por exemplo, como a Bebel falou ali, né? Quando há uma discordância, né? Então, quando a gente vê que está muito inflamado, o que a gente recomenda, né? Quem sabe, vamos fazer uma mediação sobre esse ponto, né? Quem sabe a gente encaminha para uma mediação, né? Nesse ponto específico, Isso. né? Isso eu tô falando assim, um acordo já foi feito, tá tudo lá, mas de repente levantou-se ali da possibilidade de trocar de escola, mas os pais não estão de acordo. É claro, né, pode se levantar novamente ali, chamar as advogadas para juntas conduzir um diálogo, né, ou conduzir ali, ou encaminhar para uma mediação, para conversarem, né, uma mediação onde o diálogo ali vai ser melhor conduzido, né, então eles vão conseguir conversar melhor. Entende? Tem ferramentas específicas, né, para a condução desse diálogo, né? Há técnicas, não é simples. Então, é importante, quando há essa divergência de entendimentos ali sobre algum ponto, a gente chamar para conversar. Então, mais uma vez, é o respeito, é o diálogo, né? Não é todo esse movimento lindo aí do divórcio com respeito, né? Trazer essa consciência para todo mundo. Mariana, eu lembrei que no post ali do Divórcio com Respeito tinha duas perguntas. Uma delas Vou ler agora, tá? é, Vou ler agora. Uma é da Moura Underline Liane, e ela colocou assim: já dei entrada, mas me mudei e fui para outro estado. Como faço para dar continuidade ao processo de pensão? Aqui, na verdade, o processo ele segue, né? Não, eu tô se entendendo que ela. ela não vê problema em continuar na comarca que ela está, né? Também, Lembrando isso, que hoje em dia o processo está, inclusive, eletrônico, né? Alguns juízos 100% digital. Então, se não há Isso, problema, aham. não tem por que transferir para a comarca ali né, do alimentado. Isso, não há necessidade de. O processo ele vai continuar, né, andando, não vai parar Continua. porque você se mudou. Agora, o seu advogado, se vocês optarem por transferir para a comarca onde vocês vão residir, porque daí a preferência é da comarca onde o menor reside, né? Basta informar no processo, o novo endereço, e o juiz faz a transferência do processo, a distribuição do processo. Mas não é algo obrigatório, né? Então, assim, depende se se você entender, Diane, que assim seria mais fácil, né? Enfim. Mais fácil, assim. A outra pergunta que tem aqui, deixa eu ver, tinha mais outra aqui. Ela fez outra pergunta também, a Moura Diane. Quando se tem um filho que já recebe uma porcentagem de 15%, não seria dividido igualmente 10% para cada? Esse não seria o justo? Aqui tem essa questão da igualdade, né, entre os filhos, né? Então, assim, existe o princípio, né, a regra, é o princípio de igualdade, né, de isonomia entre os filhos, que os filhos devem receber os mesmos valores de pensão alimentícia. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa verificar questões específicas de cada um dos filhos. Às vezes tem filho que tem uma necessidade diferente, uma necessidade maior, por exemplo, que precisa de um acompanhamento com uma psicopedagoga, né? Ou precisa de uma medicação específica, né, com um valor mais elevado. Saúde, né? Exato. Então a gente volta àquela questão da necessidade, né? Não Isso, significa a que um necessidade. filho vai ter a mesma necessidade do outro. Né? Isso Também tem mesmo. questão de idade, né? A gente comparar um filho em tenra idade com um filho mais velho, um filho recém-nascido. Necessidades são diferentes, né? Então tem que se olhar isso,
mais uma vez. Isso, então assim, a questão vai ser injusto o percentual, e não vai ser adequado o percentual diferente se eles tiverem as mesmas necessidades. Agora, havendo necessidades diferentes, não há problema do valor também dos alimentos ter esse diferencial, tá? E a última pergunta é da Silvia Souza Neves, ela pergunta: e quando a mãe não trabalha, como fica essa divisão, né? Bom, se no momento do divórcio a mãe até então estava trabalhando, né? Quem vai contemplar todas as despesas, quem vai arcar com todas as despesas nesse momento dos filhos, vai ser então o genitor, vai ser o pai, né? E a mãe também teria até um direito a alimentos aqui, né? Direito de Por um alimentos, período, né? Se fixa um período, se ela tiver condições de trabalho, né? Enfim, se ela não tiver nenhuma incapacidade, obviamente que esses alimentos vão ser fixados por um período, né? Para que ela possa, então, retomar o mercado de trabalho, se recolocar. E aí, então, nesse momento, ela passa a contribuir com a parte, né? Proporcional aos seus rendimentos nesse custeio das despesas dos filhos, né? Exato. E ali Então, também seria faltou um isso. pouquinho mais de elementos para a gente poder falar melhor, né, Mariana? Uhum. Porque, assim, por exemplo, eu tenho que entender a situação, né, a realidade ali. Essa mãe, ela era casada, né, ela estava em união estável, houve um divórcio, ou simplesmente tiveram um filho, né? Se ela já estava casada, vivia em união estável, não tem condições, ela também tem direito à pensão para ela, Sim, né? sim. Então, Os assim, alimentos. tem todos esses elementos, né? A gente tem que analisar a particularidade de cada caso, né? Sim, Então, mas se os ela não, alimentos são se ela não devidos, sim, com trabalha, certeza. inclusive ela teria direitos a alimentos nesse caso, né? E claro, e aí com relação ao filho, nesse momento o genitor vai pagar a integralidade, né? Isso mesmo. Por esse momento, né? E aí vai se fazendo as Lembrando, revisões, os e naquele, ajustes de acordo e com aí, as e mudanças. aí, assim, se a gente traz aquele trinômio sempre, fica muito claro, né, a Isso. necessidade, a possibilidade, né? Qual é a possibilidade dessa mãe? Nenhuma no momento, né? E a Nenhuma no possibilidade desse momento. Ao pai? contrário, ela tem Isso, necessidade, não possibilidade, né, nesse momento. Mas exatamente. mas é preciso essa parceria de novo, né, do outro genitor, do pai, para que essa mãe então volte para o mercado de trabalho, né? Então é preciso se atentar que essas mudanças não vão ser da noite para o dia. É preciso de um prazo, né, para essa mãe voltar para o mercado de trabalho, conseguir contribuir. E tem a questão também, se for filhos muito pequenos, com quem vão ficar os filhos. Então tem alguns ajustes que precisam ser feitos para tornar isso possível também, né? E, São enfim, muitos elementos então, ali a serem verificados, né? Assim, exatamente. Mas, gente, eu espero que as perguntas tenham sido respondidas. Essa live fica salva, né? Se você achar que ela pode ser útil para alguém que você conhece, compartilhe a live, né? E hoje, agora, à 1 hora da tarde, nossas lives do Movimento da Semana do Divórcio com Respeito, elas seguem. Então, às 13 horas, a gente vai ter Bebel Montenegro, que é planejadora financeira, e a Lívia Caetano, advogada colaborativa, falando também sobre os desafios das questões financeiras no processo de divórcio, né? E às 22 horas eu volto com o advogado tributarista André Leal Ferreira, falando sobre as questões do imposto de renda sobre os alimentos, que é um item super importante para a gente considerar quando a gente faz o cálculo do valor dos alimentos, quanto que a gente vai ter de tributo para pagar, né? Isso é uma questão que nem todo mundo lembra de fazer esse cálculo e é importante porque são valores, são percentuais altos, né? Não são valores muito pequenos, então a gente precisa também considerá-los, né? e muita gente, às vezes, se esquece de pagar, né, o imposto de renda. E às vezes Também, tem problema também. com a Não, receita, né? não Tá foi esclarecido. recebendo ali o Isso, rendimento, não está declarando, e isso pode isso. gerar um problema depois. Já tive casos assim que Sim, sim. foi um problemão, né? Falou, ah, Até mas as eu nem questões de, sabia, né? E não foi é, orientada nesse sentido, né? até as questões de TCMD também, né, Aline? Talvez eu acho que a Bebel e a Lívia venham abordar esse assunto também, na questão de partilha, na questão tributária também da partilha, né? Eu não sei, talvez seja o Caco que fale depois na próxima live, mas alguém vai abordar também esse assunto, que é um assunto super importante também na hora da gente estruturar, né, os acordos, né, Ah, do não, sem divórcio. dúvida. Tem várias matérias interdisciplinares, né, Isso, isso. dentro da família, do direito de família. E às vezes envolve, né, tributação, como é que a gente está falando agora, empresarial quando envolve partilha, né, e tem empresa, enfim, é uma gama assim muito grande. Isso. Perfeito. Então, Aline, querida, vou te agradecer por essa parceria agora dessa manhã, para a gente, né, essas informações Ah, eu que todas que agradeço, me foram Mariana. passadas. Muito Obrigada. obrigada.
Muito obrigada. Estamos juntas nesse movimento aí do divórcio com respeito, né? E é isso então, gente. Muito obrigada pela presença de Obrigada a todos aqui, por todos. todas as perguntas. E é isso. E vamos nos falando então. Aí só acompanhe as próximas lives, né? Que estão imperdíveis. Até dia 12 tem live pra gente assistir aí na Semana do Divórcio com respeito. Um beijo grande a todos, então. Está sendo uma semana maravilhosa, muitas Ai, informações sim, sim. importantes, Muitas informações né? importantes, exatamente. Então é isso. Tchau, pessoal. Um bom dia para todos.